a mineração, ela veio para Nova Lima, trouxe as pessoas escravizadas, mas quem trouxe a flor, né, da terra, o ouro e essa riqueza, não foram os ingleses, não foram os italianos, não foram os espanhóis. Foram quem lavrou a terra com a mão muitas vezes, e trouxe toneladas e toneladas de ouro para cá, e que não se fala sobre essas pessoas. Essa riqueza da nossa cidade, ela tem muito do sangue negro. A escravização, ela começa e vem a partir do momento que se instala uma empresa aqui, e para sustentar toda essa empresa, né, os moradores, os ingleses e outras pessoas que vieram, toda a mão de obra que se podia ter escrava era utilizada. Em fazendas, em casas, como motoristas, cocheiros. Então não era simplesmente na mineração. A mineração, é lógico que ela detinha a maior quantidade, mas aos redores da mineração, para a sobrevivência da mineração, a mão de obra foi muito explorada aqui dentro do nosso município e arredores, né? As pessoas que vieram de Mãe África, elas perderam sua identidade, nome, sobrenome, de onde vieram as informações, tiveram que aprender uma nova língua e perder a identidade, inclusive, da sua comunicação. Foram amontoados em navios negreiros, vindo de vários lugares. Então foi um reaprendizado colocar aqui a língua portuguesa, a língua espanhola. Então a gente sabe até mesmo questões da língua inglesa, né? Falando errado, pá, né? Queca, que foram derivadas, né, do inglês aí. Além da informação de onde, perdeu-se também a identidade de quem, o nome. E fica mais difícil cada vez mais você saber de onde você veio. É lógico que quando a gente aponta para algumas informações, você pode observar que algumas regiões de África foram concentradas para trazerem os escravizados para cá. Mas isso não é suficiente para saber certamente de onde. Essa perda de identidade e perda de informação, ela é muito grande, né? Ela vem trazendo evidências que a gente não quer falar sobre esse assunto. Até mesmo pela característica de colonização aqui, né? Os ingleses, os italianos, os espanhóis, os portugueses, a própria igreja, que era, né, a dona de muitos escravizados, desculpem, vou corrigir. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa informação, né? Onde que ela está, com quem a gente vai poder apurar essa informação e trazer para as novas gerações. Eu sei que eu estou aqui hoje por causa de um antepassado meu que esteve aqui, que lutou, que sofreu, e que sobreviveu e traz para mim esse espírito de luta. Mas quem eram? Não sei. É uma história que é apagada, é lógico, a mineração não poderia falar nisso, né? E depois da abolição em 1988, ainda se mantiveram alguns cativos aqui, né? Mais ou menos por volta de 14 a 20 anos, porque a empresa, né, São João del Rei Company, ela não queria abrir mão dessa mão de obra. Eu acho que não tem essa salvaguarda da memória. Principalmente quando você vai no site da prefeitura e não vê falar sobre quilombos em Nova Lima. Você não tem essa memória, essa informação de onde foram, como foram, o cemitério dos negros, não tem essas informações. Os Luíses, por exemplo, que foi talvez o quilombo mais remanescente, a gente tem pouquíssima informação. Mas no próprio site da prefeitura não tem essa informação. As escolas não trazem essas informações, os professores não têm essas informações. Então como que isso vai ser divulgado? Não tem como ser divulgado. Eu tive o prazer de viver com pessoas da minha família muito velhas e eu peguei muita história sobre isso, porque eu era uma criança que gostava de ouvir as histórias das pessoas mais velhas. E com o passar do tempo, é lógico, por exemplo, os meus irmãos mais novos não ouviram as mesmas histórias. Não tiveram essa oportunidade gostosa de saber quem éramos e por que a gente veio parar aqui, o que a gente fazia, né? Eu tenho tios, por exemplo, que falavam muito bem da mineração por causa que a mineração proveu para eles muita coisa.
Então, e por outro lado, tinha outros que não gostavam da mineração, porque trouxeram a silicose, que é a doença da mina, né? A perda de outros entes. Então, assim, isso fica meio que encoberto. Quando a gente ia falar de determinado assunto, a gente ouvia, não pode ficar falando isso, porque doutor fulano de tal, que nem era doutor nem nada, não vai gostar. Doutor fulano de tal já fez muito para a nossa família. Não fez nada. Muito pelo contrário. Eram as mesmas pessoas que assinavam as encomendas de não colocar lá, né, doença de mina nos atestados médicos, que falavam que não existia essa doença do POC em Nova Lima, mas não ficavam lá embaixo da terra, lá embaixo da poeira. Então, é muito fácil, né, a gente agradecer, entre aspas, a essas pessoas aí, e isso era uma coisa que aconteceu durante anos e anos. Mas quando você começa a perguntar de novo, a história vem à tona. A gente tem que, como se diz, minerar isso daí e ver o que realmente a gente deve guardar da mineração e o que a gente deve apagar e o que a gente deve evidenciar daquilo que foi apagado. Porque não é simplesmente falar sobre pessoas escravizadas, é falar sobre vidas, é falar sobre pessoas que vieram para cá para fazer com que essa cidade fosse o que ela é hoje. A mineração, ela veio para Nova Lima, trouxe as pessoas escravizadas, mas quem trouxe a flor, né, da terra, o ouro e essa riqueza, não foram os ingleses, não foram os italianos, não foram os espanhóis. Foram quem lavrou a terra com a mão muitas vezes, trouxe toneladas e toneladas de ouro para cá, e que não se fala sobre essas pessoas. Essa riqueza da nossa cidade, ela tem muito do sangue negro. Nova Lima tem que ser uma cidade para todos, mas de todos. Não uma cidade para todos de poucos, né? E porque senão vai continuar sempre sendo uma cidade rica que apresenta ainda muita pobreza. E é pobreza cultural, é pobreza de ensino, né? Os números financeiros são ótimos, mas quando você olha para os demais números, ainda tem muito a desejar. Existe só um grupo que é beneficiado. E isso tem que ser repartido melhor. Isso tem que ser olhado melhor, né? Não podemos sempre ficar repetindo as mesmas carinhas nas mesmas fotos de sempre quando a gente fala de algum determinados temas. Tem uma outra massa querendo participar, tem uma outra massa querendo fazer parte. E ela não pode ser afastada disso por causa da questão da sua cor, por causa da questão de onde mora, a condição social. Porque a condição social, ela já é assim por causa de todo o afastamento que teve, de todas as impossibilidades do passado, de pessoas escravizadas que tiveram que lutar por seu ganha-pão, correndo sempre lá atrás, né? De um prejuízo que nunca foi dado uma forma igualitária de concorrência. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que sempre debater, e eu parabenizo muito a TV Banqueta por ter colocado isso num caderno aqui dentro da cidade. Foi uma coisa de muita coragem. Eu acho que, como se dizer assim, foram os novos abolicionistas.